Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu estudo semanal de glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista e especialista em glaucoma, e eu estou aqui para te ensinar a cuidar dos seus pacientes com glaucoma. Nessa aula de hoje, eu trouxe para vocês um artigo para a gente analisar junto aqui, falando sobre o Zen, que acabou de ser lançado no Brasil, e eu trouxe um dos maiores estudos sobre o Zen, que é um comparativo tanto de eficácia quanto de segurança entre o Zen e a Trek, para a gente ver como é que funciona o Zen e para a gente pensar um pouquinho quem é o paciente que merece uma indicação para esse procedimento. A Trek continua sendo, até hoje, mesmo depois de tantos anos, a cirurgia padrão ouro do glaucoma. Mas isso não quer dizer que a Trek seja uma cirurgia que a gente ame indicar para todos os pacientes, porque a gente sabe que tem uma taxa de complicação significativa envolvida no procedimento, tanto em termos de piora de qualidade de vida do paciente, como também em riscos de complicações graves, como descolamento de coroide, hipotonia crônica, risco de endoftalmite. Então, a Trek não tem dúvida de que ela é uma cirurgia muito eficaz em redução de pressão ocular, mas ela traz um risco e uma piora de qualidade de vida importantes para o nosso paciente. Mais recentemente surgiram novas opções cirúrgicas para o glaucoma, que são os MIGs, as cirurgias minimamente invasivas. A mais conhecida delas é o stent, mas a gente tem várias opções de técnicas diferentes. E a grande vantagem dessas técnicas é o bom perfil de segurança, que permite que a gente indique elas para um perfil de paciente diferente. Um perfil de paciente com glaucoma mais inicial, mais bem controlado, buscando principalmente a redução de carga de medicamento, de efeito colateral de colírio e controle de doença de longo prazo. Mas os MIGs, eles também têm as suas restrições, e a grande restrição é que a redução de pressão intraocular que a gente consegue com os MIGs é uma redução menor do que o que a gente consegue com a trabeculectomia. Então a gente acaba ficando sem uma alternativa à TREC para os casos mais avançados. Os MIBs surgiram como uma tentativa de solucionar esse problema. Quando o Zen surgiu, ele era considerado um MIGS, mas ele é uma cirurgia que mexe mais no olho, que usa mitomicina, que cria bolha filtrante. Então, na verdade, o Zen ele é mais invasivo do que os MIGs, e por isso criou-se essa outra categoria de cirurgia de MIBs, que é a Minimally Invasive Bleb Surgery. Então, é uma cirurgia filtrante que cria bolha, mas menos invasiva do que a TREC. Atualmente, a gente tem dois dispositivos que entram nessa categoria de MIBs, que são o Zen, que é o que é utilizado nesse estudo que eu trouxe, mas a gente tem também o PreserFlow, que ainda não está disponível no Brasil, mas que vai chegar em breve, porque já está aguardando liberação da Anvisa pela Glaukos. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma outra opção, mas por enquanto o que a gente tem disponível é só o Zen, que é o dispositivo que foi utilizado nesse artigo. A ideia, então, de ter uma cirurgia meio termo seria entre a TREC e os MIGs, no caso os MIBs, seria ter uma maior redução de pressão do que os MIGs, mas com menos riscos do que a TREC. Então, seria conseguir uma hipótese que atendesse ao grupo de pacientes que quer uma cirurgia mais segura, mas que precisa de uma redução de pressão mais semelhante à da TREC. Com isso surgiu essa ideia do Zen, e o que esse estudo faz é justamente avaliar se ele consegue entregar isso, se ele realmente entrega uma maior redução de pressão com menor risco. A metodologia, então, que foi usada foi de um estudo prospectivo, randomizado, multicêntrico, então diferentes cirurgiões operaram esses pacientes.
Foram selecionados pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto, pseudoesfoliativo e glaucoma pigmentar também, que estavam sem controle com tratamento clínico. Então, esse perfil de pacientes que foi selecionado é um perfil de pacientes um pouco mais graves do que os pacientes que a gente seleciona para um estudo de assistente, por exemplo, que geralmente a gente pega os glaucomas mais controlados para esse tipo de estudo. Então, aqui eu estou pegando pacientes sem controle clínico. Seja um glaucoma inicial, moderado ou avançado, todos os três foram incluídos no estudo. Eles só excluíram a população de pacientes com quadros extremamente avançados e mais terminais. Então, os pacientes com MD pior do que -20 e os pacientes com acuidade visual pior do que 20/100. Então, eles excluíram do estudo os casos extremamente avançados, mas tinha paciente com glaucoma avançado ali também. E aí o que eles fizeram foi dividir esses doentes entre um grupo que foi submetido à TREC e um grupo que foi submetido ao implante do Zen. E eles acompanharam esses pacientes durante 1 ano. Eu vou até voltar um pouquinho aqui no slide anterior para usar essa foto aqui para explicar um pouquinho melhor para vocês a técnica do Zen. O Zen, ele é um implante subconjuntival, ele é um tubinho de silicone muito pequeno, vocês estão vendo aí o comparativo do tamanho dele com a moeda. Então, apesar de ser um tubinho, ele nem é nada parecido com uma válvula de Hamed, por exemplo. É um procedimento muito menor. O implante dele é feito através da câmara anterior, então ele vem num dispositivo parecido com uma agulha biselado e aí entra no ângulo pela câmara anterior e implanta ele subconjuntival. Então a gente não abre conjuntiva, a gente não abre esclera para fazer um implante do Zen. Então é um procedimento rápido que mexe pouco no olho, mas forma bolha e usa mitomicina para evitar a fibrose dessa bolha de maneira semelhante à TREC. Qual foi o endpoint do estudo? O que eles estabeleceram como objetivo? Eles fizeram uma mistura tanto de eficácia quanto de segurança, que é justamente o que eles estavam querendo provar. Uma eficácia próxima da TREC com uma segurança melhor do que a da TREC. Então, eles estabeleceram como endpoint uma redução de pressão intraocular de pelo menos 20% em relação ao basal do paciente, sem aumentar a quantidade de colírios hipotensores que o paciente já usava antes, sem gerar hipotonia e sem piora da visão para conta-dedos e sem reabordagem cirúrgica. Ou seja, basicamente uma cirurgia tranquila que entregou pelo menos 20% de redução de pressão. Então, esse foi o endpoint. E quantos pacientes, então, chegaram a esse endpoint? No grupo do stent de gel, que é o Zen, 62,1% dos pacientes atingiram esse critério do endpoint. Já no grupo da TREC, 68,2% dos pacientes chegaram ao endpoint. Considerando o intervalo de confiança de 95%, o que o estudo concluiu é que não houve diferença significativa entre os dois grupos. Então, esse estudo ele traz para a gente um critério de não inferioridade do Zen em relação à TREC. É claro que, observações, essa não inferioridade é para o critério estabelecido, que é de 20% de redução, pelo menos, com todos aqueles critérios de segurança. Então, dizer que o Zen e a TREC são equivalentes, na verdade, eles são equivalentes desse ponto de vista. Se você está com um paciente que você quer uma redução de 40%, isso não quer dizer que o Zen e a TREC vão te entregar o mesmo resultado. Tá? Então, cuidado na hora de interpretar essa não inferioridade, porque é uma não inferioridade para o critério do estudo, tá? E isso também não quer dizer o fato de a não inferioridade aí nos resultados do critério do endpoint ser equivalente, isso não quer dizer que não houveram diferenças significativas entre cada um desses grupos, e houveram sim, e a gente vai explorar um pouquinho mais isso agora nos próximos gráficos.
Nesse gráfico aqui, a gente traz um comparativo de pressão intraocular desses pacientes. Então, a primeira coluna, pressão basal, e aí a gente tem as reduções de pressão ao longo do follow-up, com 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses e com 1 ano de acompanhamento desses doentes. O que a gente vê aqui, em termos de pressão basal, os dois grupos eles são bem próximos. E quando a gente compara as pressões do pós-operatório, a gente vê que tanto o Zen quanto o Atrec entregaram boas reduções de pressão, mas em todos os pontos do follow-up, os pacientes da TREC eles sempre tiveram uma tendência de ter pressões intraoculares um pouco mais baixas do que os pacientes do Zen. Então, o grupo do Zen saiu de um baseline de 23 de PIO para, com 12 meses, tá com 14,4. Então, foi uma redução excelente. Mas, ainda assim, a TREC reduziu mais, porque o grupo da TREC chegou a uma pressão final de 11,8. Aqui nesse mesmo gráfico, ele está mostrando para a gente também a média de medicações. Então, lá no baseline, o grupo do Zen tinha aqueles 23 com uma média de 2,8 hipotensores tópicos. E eles chegaram no endpoint de 14,4 com uma média de medicações de 0,6 colírios, tá? O grupo da TREC, além de ter essa tendência de pressões um pouquinho mais baixas, ele também tem tendência a menos medicações em todos os pontos aí da observação dos grupos. Aqui nesse outro gráfico, ele está mostrando uma estatística um pouquinho diferente, porque o que ele fez? Ele pegou e subdividiu esses pacientes de acordo com qual a pressão que eles alcançaram. Então, quanto por cento dos pacientes daquele grupo alcançou pressão menor do que 16? Quantos alcançaram pressão menor do que 14? Quanto que alcançou pressão menor do que 12? E tem uma estatística de 18 também, que foi a primeira que eu pulei. Vamos focar aqui no controle de 1 ano, tá? Pensando mais no longo prazo desses doentes, porque é uma cirurgia, as duas técnicas são cirurgias que a gente faz visando o controle de longo prazo. Então, vamos focar aqui na análise do 12 meses, que é a última coluna, tá? Na análise de 12 meses, 68% dos pacientes com o Zen tiveram pressão menor do que 18 e 84% do grupo da TREC teve pressão menor do que 18. E a gente vê essa tendência se repetindo em todos os níveis de pressão. É claro que quanto mais exigente a gente vai ficando, menos pacientes vão ter aquele resultado. Mas em todos os grupos a gente vê uma predominância da TREC com melhor resultado. E estatisticamente isso é muito mais significativo quando a gente olha para o grupo de pressão abaixo de 14 e para o grupo de pressão abaixo de 12. Então o que isso está dizendo para a gente é que quanto mais rigor a gente quer no controle do nosso paciente, mais a TREC vai ganhando vantagem em relação ao Zen. Isso quer dizer, então, já que a TREC teve vantagem em todos, isso quer dizer que a gente não vai indicar o Zen para ninguém e vamos indicar a TREC para todo mundo? Não, calma, pensa assim comigo. Eu vou dar um exemplo clínico de como a gente pode interpretar isso no nosso dia a dia. Vamos supor que eu estou com um paciente que tem um glaucoma moderado, sem controle clínico, e eu estabeleci para esse paciente um alvo de pressão até 14. Então, eu estou na terceira linha dessa tabela que vocês estão vendo aí, desse esqueminha, desse gráfico. Se eu quero que esse paciente chegue numa pressão de 14 e eu faço uma TREC nele, eu tenho lá 63% de chances de atingir esse resultado. E voltando no gráfico anterior, eu vejo ali que a média de colírios com a TREC foi de 0,3 em 12 meses, tá? Isso quer dizer que esse meu paciente, glaucoma moderado, que eu quero pressão de 14, eu tenho uma chance de 63% de atingir isso com a TREC usando menos de uma droga. Mas nada me impede de, se ele não tiver nesse 63%, acrescentar mais drogas e chegar a esse nível de controle, tá? Aqui eu tô tentando trazer as estatísticas para uma aplicação mais de dia a dia, tá?
Pensa agora que esse mesmo paciente, glaucoma moderado com alvo de 14, ele é olho único. E aí a segurança ganhou uma importância muito maior. Se eu coloco um Zen nele, pensando em, ele é olho único, eu quero menos risco. Ou mesmo, independente de ser olho único ou não, é um glaucoma moderado, não é um glaucoma avançado. Eu não quero correr riscos com nenhum desses pacientes, tá? Eu posso optar por um Zen. Eu tenho uma chance de 50% de atingir esse nível de pressão intraocular de 14. E a média de drogas desse paciente é de 0,6. Então, eu tenho a possibilidade de acrescentar colírios. Então, não necessariamente eu vou ter metade dos meus pacientes com Zen tendo uma falência da cirurgia. Não é isso que o dado quer dizer. Além do mais, a gente vai ver já, num outro gráfico, que a gente tem a possibilidade de um agulhamento para esses pacientes também, de um segundo reagulhamento, tá? Então, cuidado para não ser muito literal com esses dados, porque isso não quer dizer que o Zen não sirva para nada, ele serve para muita coisa e já a gente vai começar a ver nos próximos gráficos as vantagens dele, tá? Eu falei do agulhamento e é justamente isso que a gente vai ver aqui nesse gráfico. Como o Zen forma bolha, toda cirurgia que forma bolha, a gente vai ter uma tendência de fibrose subconjuntival e o agulhamento é uma excelente solução para esse problema. Então, assim como a TREC precisa de alguns agulhamentos, o Zen também precisa de alguns agulhamentos. O que a gente vê aí nesse gráfico é que os pacientes do grupo do Zen, eles precisaram de mais agulhamentos do que os pacientes do grupo da TREC. Mas a grande maioria dos pacientes, quando fez um agulhamento, e isso vale para os dois grupos, um único agulhamento já foi suficiente na enorme maioria dos casos. Foram poucos os pacientes nos dois grupos que precisaram de mais de um agulhamento. E quando a gente fez esse agulhamento, a gente atingiu no grupo do Zen uma média de PIO de 16 em um ano, no grupo da TREC uma média de 12 e em termos de drogas, um pouquinho mais de hipotensores no grupo do Zen, 1,2 medicações, 0,5 no grupo da TREC. Como é que foi o pós-operatório desses pacientes? Esse gráfico aqui, ele está mostrando para gente pacientes que tiveram piora da visão no pós-operatório. Não é piora definitiva, tá? Não é que esses pacientes tiveram uma perda indefinitiva de acuidade visual. É piora transitória, ou seja, incapacitação para atividade de dia a dia, incapacitação para trabalho. É isso que esse gráfico está querendo traduzir para gente. E aí o que ele mostra é uma grande vantagem para o Zen. Então, 63% dos pacientes que fizeram o implante do Zen não tiveram uma mudança significativa de acuidade visual no pós-operatório. Já na TREC, 56% teve em algum momento daquele pós-operatório uma piora significativa da visão. Então, o que esse gráfico está querendo dizer para a gente é que é um pós-operatório de recuperação mais rápida e que interfere menos nas atividades de vida diária do nosso paciente. Esse outro gráfico aqui, ele também traz essa mesma ideia, sendo que o gráfico da esquerda está mostrando para a gente afastamento do trabalho e o gráfico da direita está mostrando atividades de rotina de dia a dia do paciente. E o que a gente vê é que a TREC, ela incapacita mais o paciente no pós-operatório e essa diferença chega a ser significativa até os 12 meses. Então, não é só uma questão de pós-operatório precoce. Então, o paciente que fez a TREC, mesmo com um ano depois da cirurgia, ele ainda tinha uma limitação de vida diária maior do que o paciente que fez o implante do Zen. Vamos entrar agora nas complicações, porque lembra que eu falei que foram dois critérios. O critério de PIO, que a gente já falou, e o critério de segurança, que a gente começou a falar agora nessa avaliação do pós-operatório e que passa muito pelas complicações também.
Em termos de complicação, o que eu marquei aqui para vocês foram as complicações mais graves, tá? As complicações mais benignas, mais transitórias, eu não ressaltei, mas elas estão listadas aí também. Em termos de complicação mais grave, o Seidel, obviamente, só aconteceu no grupo da TREC, porque o Zen não abre conjuntiva. O implante do Zen é pela câmara anterior, então a gente não teve Seidel no grupo do Zen. Efusão de coroide, a incidência foi bem maior no grupo da TREC. Hipotonia, essa é a grande diferença entre os dois grupos. A hipotonia, ela é muito mais significativa no grupo da TREC. O critério de hipotonia utilizado foi de pio menor do que 6 milímetros de mercúrio. E no estudo eles diferenciaram também pacientes que tiveram uma implicação clínica dessa hipotonia, com baixa visão, com descolamento de coroide. Então, tanto as hipotonias assintomáticas quanto as hipotonias clinicamente significativas foram muito mais frequentes no grupo da TREC. E lembra que a TREC é a complicação mais frequente dela é justamente a complicação relacionada à hipotonia, câmara rasa, descolamento de coroide, são as complicações mais frequentes da TREC e o Zen conseguiu reduzir consideravelmente a incidência dessas complicações. Agora, uma coisa a se considerar aí que foi o único ponto que o Zen perdeu em termos de complicação é que os pacientes que fizeram o implante do Zen, eles tiveram um maior risco de ter picos de pressão intraocular no pós-operatório. Então, um aumento maior do que 10 milímetros de mercúrio em relação ao basal, ou seja, um pico pós-operatório, foi identificado proporcionalmente bem mais no grupo do Zen do que no grupo da TREC. O autor trouxe também algumas imagens para a gente ver como anatomicamente a bolha do Zen, ela é uma bolha mais bonita, com uma conjuntiva mais saudável, um aspecto melhor de conjuntiva do que os pacientes que fizeram a TREC. Mas esses são só 4 casinhos que ele trouxe dentre o N grande de pacientes do estudo. Então, qual que é a conclusão? É para a gente não indicar mais TREC e indicar só Zen? Não, de jeito nenhum, porque a gente viu que em todos os pontos aí do estudo, os pacientes da TREC, eles tiveram melhor resultado de redução de pio e de menos drogas também. Então para não indicar o Zen para ninguém? Não, claro que não. Vamos indicar sim, porque a gente viu que o perfil de segurança do Zen é bem melhor do que o perfil de segurança da TREC. Então, na verdade, a ideia é manter as duas opções e você pensar para cada paciente qual é a prioridade número 1. Tá? E lembra que tem os MIGs também, tá? Então, se a prioridade número 1 é segurança e você não precisa de muita redução de pressão, você vai optar pelos MIGs, a Stent, GAT, Kahook. Agora, se segurança continua sendo uma prioridade muito importante, mas você precisa de pressões mais baixas, você precisa de um controle mais rigoroso de pressão, aí quem entra é o Zen. E se a prioridade número 1 é redução de pressão, se você está diante de um caso muito grave em que você está disposto a abrir mão da segurança para ganhar em redução de pressão, aí a TREC continua sendo a nossa escolha número 1. Porque o Zen, ele trouxe reduções de pressão significativas próximas à da TREC, mas não iguais às da TREC, mas com um perfil de segurança que inquestionavelmente é melhor do que o perfil de segurança da TREC. Pessoal, quanto mais opções de tratamento a gente tiver, melhor para o nosso paciente. A gente está ganhando opções de tratamento para manter esse paciente com controle de doença pela vida toda. Mas é importante a gente saber quem é o paciente que tem o perfil correto para cada uma dessas opções de tratamento que a gente tem, e por isso que é tão importante a gente ter artigos comparativos como esse, para a gente pensar quem é o perfil de paciente que é melhor para a TREC e quem é o perfil de paciente que é melhor para o Zen. Se você ficou com qualquer dúvida, me manda uma mensagem, você me encontra em todas essas redes sociais que estão aí na sua tela. Semana que vem a gente tem mais uma aula para te ajudar a cuidar dos seus pacientes com glaucoma. Até lá!